Salve, salve pessoal, boa noite. Estamos aqui 12 horas e 5 minutos, todo mundo dormindo e eu aqui fazendo videoaula, mas vamos nessa. Dia 5/4, perto aí da Páscoa já. Estamos aqui, eu estou aqui, meu nome é Rafael Marques. Estou aqui iniciando uma série de videoaulas para ajudar os usuários mais experientes nesse mundo fantástico que é a informática. Trabalho como técnico de informática e sou também um aficionado por tecnologia. Essa primeira videoaula dessa série vai ser destinada a ensinar os usuários a desvendar aqueles segredos tão simples que todo mundo acha que é uma coisa terrível, que é como instalar um sistema operacional. Nossa, isso, eu admito, quando eu era pequeno isso realmente assustava, mas hoje em dia vocês ao decorrer da aula vão ver que é praticamente nada. Não tem nada de difícil. Essa, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte estarei ensinando sobre conceitos básicos, como o que é um sistema operacional, sistema de arquivo, formatação, o que é a tão temida formatação, e os passos para se instalar um sistema operacional, fora a demo, que será mostrado como instalar um sistema desde a configuração da BIOS para dar o boot via CD até a instalação propriamente dita do sistema. Na segunda parte, irei ensinar como configurar o restante do sistema, instalação de drives, antivírus e dar algumas dicas de como deixar o seu sistema operacional funcionando tranquilamente, de forma rápida e eficiente. Vamos lá. O que é um sistema operacional? Se tiver algum erro de português, me perdoe, fala aí com minha professora. Brincadeira. Vamos lá. Sistema operacional. O que é um sistema operacional? Pela definição, programa responsável por fazer a comunicação entre o hardware, o software e o usuário. Bom, em palavras bem simples, é o programa que faz a máquina funcionar. Ou seja, é o primeiro programa que você instala que faz com que você possa instalar outros programas. Possa usar o seu equipamento. Por exemplo, eu não posso instalar um Office, um editor de texto, sem um sistema operacional para oferecer os padrões de instalação daquilo. O que seriam esses padrões? De como o programa vai funcionar. A máquina por si só não tem essa capacidade. Então o sistema operacional vem para gerenciar o computador. Dentre os tipos de sistemas que nós iremos ver aqui, nós temos o monotarefa, aquele que permite a execução de uma única tarefa por vez. Geralmente são sistemas embarcados, sistemas de celular. Claro, não dos smartphones, mas de celulares antigos. Ou para computadores que já teve vários sistemas monotarefas. Na época que multitarefas não era o foco. Exemplo, o DOS, o Unix, que é o original do Linux. Enfim, o multitarefa permite a execução de mais de uma tarefa por vez, ou seja, os sistemas atuais que permitem mais de uma tarefa por vez. Exemplo, você está acessando a internet, opa, você está acessando a internet, você pode escutar música, você pode entrar no MSN, você pode digitar um texto, então ele permite a execução de vários aplicativos ao mesmo tempo. Dentro desses mesmos tipos de sistemas temos o monousuário, aquele que permite apenas um único usuário por vez conectado, ou seja, um sistema que não permite que mais de um usuário utilize o computador. Exemplo disso, como eu falei, era o DOS, o Unix, que são sistemas que não permitem esse tipo de relação, ou seja, mais de um usuário por vez, é um único usuário para aquela máquina. Multiusuário permite vários usuários em um único PC, ou seja, eu posso separar isso em vários ambientes e cada usuário tem o seu ambiente próprio, com configurações comuns, é claro, da máquina, mas que para cada usuário tem uma configuração individual, como papel de parede, arquivos salvos, enfim, cada usuário tem a sua configuração individual. Bom, vamos para o próximo? O que é formatar? Olha como isso já deve estar assustando muita gente. Formatar chega a dar tremedeira na mão. O que é formatar? Bom, gente, formatar em resumo é simplesmente preparar o disco para receber informações. Ou seja, atribuir um sistema de arquivo, atribuir uma função a esse disco, ou seja, prepará-lo para que o sistema operacional utilizado. Existem dois tipos de formatações que podem ser feitas em um disco. A primeira delas é feita pelo fabricante, que é a formatação física. Nessa é atribuída a densidade dos discos, as trilhas de setores fisicamente no disco e é onde é definido o seu tamanho, ou seja, a densidade do disco é referente ao tamanho do disco. E existe a formatação que nós iremos fazer, que é a formatação lógica, ou seja, atribuir um sistema de arquivo
para que ele possa ser reconhecido pelo sistema e possa ser utilizado. Então lembre-se, quando você ouvir formatação física, é feita na fábrica e a lógica é feita pelo instalador do sistema operacional para que ele possa ser utilizado. Lembrando que não é só o sistema operacional que faz a formatação de um disco. Outros programas como Partition Magic, Romeo Wizard e entre outros programas que são especializados em fazer esse tipo de processo. Bom, como falado anteriormente sobre atribuir o sistema de arquivo, então você deve estar se perguntando agora o que é um sistema de arquivo. Então vamos lá. Um sistema de arquivo nada mais é do que uma estrutura, uma tabela chamada FAT, ou File Allocate Table, ou tabela de alocação, que é responsável por listar, pura e simplesmente, o conteúdo de cada pedacinho de informação que é armazenada no disco. Que cada pedaço de informação, cada bloco, é chamado de cluster, que ou seja, é a menor unidade de armazenamento de um disco. Para que o sistema possa manipulá-los, existem vários tipos de sistema de arquivo. O macOS usa um tipo de sistema de arquivo, o Linux usa um sistema de arquivo, mas os utilizados no Windows, os mais utilizados são o FAT32, originalmente criado para 98, compatível com a família NT. Suporta 2 TB de disco, com limitação no tamanho de arquivos, permitindo arquivos de 4 GB. Bom, como ele foi originalmente criado para 98, para substituir o antigo FAT, que era o sistema de arquivo do DOS, que era bastante limitado, visando que os discos rígidos tenderam a se desenvolver, foi criado o sistema FAT32. Bom, ele suporta, como já foi dito, 2 TB de disco, mas tem essa limitação. O que é essa limitação? Pois simplesmente você não vai conseguir ter no sistema arquivos maiores que 4 GB. Ou seja, se você tem aquele CD que é 6 GB, 643, por exemplo, você não vai conseguir tê-lo todo em uma única imagem. Você terá que dividi-lo em pedaços de 4 GB. Você não consegue ter um arquivo maior que 4 GB no seu sistema. Já o NTFS, o New Technological File System, tem as mesmas características do FAT32, mas com acréscimo de cotas de disco e quebra da limitação de 4 GB. Ou seja, no FAT32 você pode ter arquivos maiores que 4 GB, ou seja, você não vai precisar dividir aquele arquivo que eu citei anteriormente de 6 GB em blocos de 4 GB, você não precisará dividi-lo. E outra coisa interessante que foi adicionada no sistema NTFS foi a proteção de permissão de arquivos a nível de pastas. O que seria isso? Você escolher quem vai ou não acessar as suas pastas. E outra coisa interessante que foi o sistema de cotas de disco, ou seja, você pode limitar o espaço que cada usuário pode ou não alocar seus arquivos. Por exemplo, eu quero determinar que cada usuário só poderá ter 2 GB nesse disco. Então eu posso delimitar que cada usuário só vai ter 2 GB que podem ser usados no disco para armazenar arquivos e o que ele quiser. Bom, a seguir, vamos aqui entrar na demo da instalação do Windows XP. Posteriormente será postada do Windows 7 e do Vista, para quem tiver dúvida. Bom, então vamos lá. Eu vou estar usando aqui, pessoal, o Virtual PC, mas o procedimento é basicamente o mesmo em uma máquina física. Eu vou estar explicando aqui ao decorrer da demonstração. Bom, passou do boot aqui, peraí. Bom, ao iniciar a máquina você vai apertar Del. O delete, no caso, ao iniciar a máquina, ele vai trazer você nesta tela aqui. Essa tela se chama Setup. O Setup é onde acontecem todas as configurações do computador. Desde os dispositivos que vão ser reconhecidos, sistema de energia e o sistema de boot, que é o que iremos configurar. Essa tela ela pode ser diferente em alguns computadores, ou seja, as BIOS dos computadores não são idênticas, mas elas têm semelhanças que vocês poderão se basear nesta demonstração e não terão problema quase que nenhum para configurar a sua BIOS. Bom, nessa BIOS, que é uma BIOS da American Megatrends, geralmente é padrão em alguns computadores, você virá aqui em Boot, na aba Boot, nesta opção, a seguinte opção: Device Boot Priority.
Essa função define a ordem dos dispositivos em que a máquina vai procurar um CD de boot, ou seja, um arquivo de boot que possa ser inicializado, um CD inicializável, um dispositivo inicializável. Por padrão, claro que esse aqui não é o padrão de uma máquina real, mas geralmente ele vem assim: hard drive, CD-ROM. Geralmente vem assim. Quando vier assim, ou se vier também disquete, não sei, dependendo da configuração, você pode chegar aqui, dar um Enter e alterar CD-ROM. Feito isso, tecla F10, você vai dar um F10 para sair, ou pressiona a tecla ESC, voltando ao menu principal, vindo na aba Exit, Exit Saving Changes. Feito isso, introduz o seu CD do Windows XP na sua unidade de disco, dê um Exit and Save, Exit Saving Changes, eita que o inglês está ruim, viu? E dê um OK, esperando a máquina iniciar. Aqui ela não pediu, mas só que quando você iniciar sua máquina, ele vai dizer: pressione qualquer tecla para acessar o CD. Você pressiona Enter. Vamos observar essa tela aqui. Aqui o sistema o setup de instalação está carregando. Observe que há vários drives aqui, como você viu, passando aqui embaixo. São os drives da sua máquina, são os dispositivos instalados nela. Então é muito importante que você confira a sua máquina antes de instalar. O que eu falo é, ver se está tudo funcionando corretamente, porque se um dispositivo desse não estiver funcionando corretamente, na hora da instalação na parte gráfica, irá dar problema, irá dar erro. Então aqui você vê que nessa tela, é a tela de bem-vindo à instalação, é a tela de setup, você tem três opções: o Enter para continuar, o R para reparar, caso você tenha uma versão do seu sistema já existente, que você não queira formatar, eu só quero reinstalar ou reparar algum erro no sistema. Ou você pode começar a vida nova apertando Enter para continuar uma nova instalação. O reparar será detalhado em uma outra videoaula, em um outro vídeo. Agora iremos apertar Enter para continuar. Você aguarda, aceita os termos de licença, pressionando F8. Pronto. Aqui é a tela do particionador do próprio instalador do CD do Windows XP. Observe que aqui embaixo você tem a opção C, criar partição. Você vai pressionar a tecla C, ele vai aparecer a seguinte tela: você solicitou a criação de uma nova partição em disco 0, ou seja, o seu disco rígido que tem nessa máquina. Se tivesse outro disco nessa máquina, seria disco 1, disco 2, que apareceria na lista anterior. Como você pode ver aqui, a unidade de divisão aqui que mostra a quantidade de gigas do disco é dada em megabytes. Então, por exemplo, se você quer usar todo o seu disco, não quer particioná-lo, você apenas irá apertar Enter, ele irá examinar o disco e criará a partição. Ah, eu quero particionar meu disco, eu quero fazer duas unidades, eu quero uma unidade C para o sistema e uma unidade, sei lá, outra unidade para armazenar meus arquivos. Ah, não tem problema, a gente chega lá. Você não quer essa unidade, você vai ver que mudou aqui, de criar para excluir partição. Você irá clicar em excluir partição, L para excluir. Pronto, o disco não está particionado de novo. Esse não particionado significa que eu não atribuí nada a ele, sistema de arquivo, não atribui nenhum tipo de formatação. Novamente, apareceu aqui C, criar partição. Pronto. Ah, esse disco ele tem 16 GB. Então eu quero dividi-lo em duas partições de 8. O que eu vou fazer? Como a divisão nunca vai ficar certinha, mais pra frente explicarei o porquê. Você digitará aqui 8.000. 8.000 equivalem a 8 GB. Ah, você deve estar se perguntando: ah, mas um KB não é 1024? É. Só que os fabricantes não consideram as frações, eles usam um sistema convencional, que é o sistema decimal, para poder facilitar a fabricação dos discos, que resulta, no caso, como o computador ele usa unidade base 2, que seria que 1000 KB não são, no caso 1 MB não são 1000 KB, são 1024 KB.
ou seja, unidade 2, base 2. Mas isso não importa agora, isso aí será explicado mais pra frente. Enter, você irá clicar em, dar um Enter, pronto. Você criou duas, você observe que você tem uma partição sem formato e um espaço não particionado. Claro, você pode escolher deixar esse espaço não particionado para que ele não apareça no sistema, ou pode escolher o formatar, fazendo o mesmo procedimento, C, Enter, deixando os dois espaços sem formatação. Claro que nesse modo essa partição irá aparecer no sistema, mas não terá um formato. Lá no sistema nós iremos formatá-lo. Repare que ficou aqui um espaço de 8 megas não particionados. Esse espaço de 8 megas é referente ao sistema de arquivo para que ele possa ser, para que as partições possam ser criadas. Então esses 8 megas são reservados do sistema. Iremos escolher por convencionalmente a partição C, damos um Enter. Aqui iremos escolher o sistema de arquivo. Aqui temos 4 opções: NTFS rápido, FAT rápido, NTFS e FAT. Qual a diferença entre essas duas opções? As rápidas e as normais. O NTFS rápido é apenas para aquela formatação rápida mesmo, é aquela formatação em que você não quer... O seu disco é novo, não tem o que deletar, não foi gravado nada, então é simplesmente formatar e atribuir o sistema de arquivo. Então você clica em NTFS rápido ou FAT rápido, dependendo da sua escolha. Já nas formatações do tipo NTFS FAT, é para aqueles discos que já foram instalados, têm arquivos e precisam ser limpos realmente. Então você escolheria entre as opções NTFS e a FAT. Eu vou colocar NTFS rápido, já que o meu disco aqui é novo, é virgem, não tem nenhum sistema de arquivo. Ele vai clicar com Enter, ele irá começar a formatar, como vocês podem ver, ele está formatando, e irá começar a copiar os arquivos para o disco rígido, para seguir com a etapa de instalação. Bom, eu vou adiantar o vídeo aqui. Após isso, iremos continuar com a parte gráfica da instalação. Até mais. Após a cópia lá dos arquivos, que ele vai reiniciar a máquina, então não se preocupe. A partir de lá você não aperta nenhuma tecla mais, deixa a máquina iniciar normalmente. Então você vai ter que ver a seguinte tela, esta tela aqui, em que ele vai começar a instalar o sistema operacional propriamente dito. Lá só foi a cópia dos arquivos, aqui vai começar a instalar os dispositivos e iremos fazer as configurações necessárias para que o sistema possa ser instalado. Enquanto você está instalando os dispositivos, logo vai aparecer as telas necessárias. Lembrando que isso é um projeto novo, de acordo com a aceitação do pessoal aí, dos internautas aí e tal. Nós teremos muitas outras videoaulas, como alterar o registro do Windows, como quebrar senhas do sistema operacional, entre muitas outras aí, e também aceitando colaboradores, é claro, né? Para esse projeto que visa ajudar as pessoas na internet. As pessoas que, por algum estão entrando nesse mundo agora, da tecnologia, queremos fazer questão de ajudar. Bom, essa tela aqui que vocês estão vendo, essas telas aqui, bom, essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela de instalação, é a tela de configuração básica do Windows. Rapidinho, deu um probleminha aqui. Vamos lá. Vocês vão clicar em avançar. Vocês irão se deparar com essa tela. Digite seu nome completo e o nome da empresa ou organização. O nome da empresa é o seu nome mesmo. Vou botar o meu nome, Rafael. Pode ser o seu nome todo, se você quiser, ou coloque só Rafael. Clique em avançar. Chave do produto. Bom, a chave do produto eu irei disponibilizar aqui no vídeo. Mas eu já digitando aqui, vocês já irão ver aqui que a chave é THMPV 77D6F 94376 8HG KG VRDRQ. Lembrando que se
sua versão, seu CD do Windows não tiver o Windows Media Player integrado, entre outros aplicativos que exijam o sistema original da Microsoft, recomendo que vocês usem a segunda chave que irá aparecer no vídeo aqui embaixo. Caso não funcione, irei estar ensinando também como ativar o Windows XP manualmente. Clicamos em avançar. Nessa etapa é definido o nome do computador e uma senha de administrador. Se você quiser, você pode modificar o nome do seu computador, ou se não quiser, pode deixar como veio o padrão. Senha de administrador é opcional, então você clica agora em avançar. Feito isso, avançar, configuração padrão, estando tudo certo, avançar, ele irá continuar a instalação. Na parte de instalação de rede tem mais uma configuraçãozinha aqui, você não irá mexer em nada. Será aqui, configurações típicas. Geralmente é o padrão, avançar. Grupo. Bom, isso aí é configuração de rede, depende da sua rede. Como não temos nenhuma rede montada aqui, então iremos deixar padrão clicando em avançar. Lembrando que tudo isso será ensinado na parte 2 do curso de instalação de sistemas operacionais. Pronto. Fazendo isso, ele começa a copiar os arquivos e irá concluir a instalação. Eu irei dar uma pausa no vídeo aqui. Na volta, nós iremos ver o término dessa instalação. Bom, como vocês podem ver, ele está concluindo aqui a instalação. Fazendo só, faltando mais ou menos aí uns 2 minutos, mais ou menos. Não considere esse número de cima que é bem enganoso. Você leva mais ou menos entre 20 e 25 minutos para instalar um sistema. No caso do Windows XP e no caso do Windows 7, uns 20 minutos mais ou menos. Está concluída a instalação. Ah, lembrando uma coisa muito importante sobre os sistemas de arquivo. Cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivo. Ou seja, o XP suporta o FAT32, porque é uma questão de compatibilidade com sua família anterior, a família ME, que seria o ME, o 98, o Millennium. No caso, que teve, se vocês pesquisarem um pouco na internet, depois vocês vão ver que existia um bug chamado bug do Millennium, em que esse sistema prometia protegê-los contra o bug do Millennium. Bom, quem comprou, diz, me salvei. Quem não comprou, disse, dei sorte. Então, não foi bem assim. Então, você vai ver que, se vocês fizerem alguns testes depois que nós chegarmos à parte lá, mais pra frente, em algumas videoaulas sobre o Dual Boot, como fazer um Dual Boot e alterar a inicialização do Windows, para permitir que você consiga instalar mais de um sistema em uma máquina, é útil para pessoas que querem ter mais de um sistema, por exemplo, XP 7, XP Linux, é uma boa alternativa. Vocês vão ver que o XP, mesmo com a partição NTFS, ele lê a partição FAT, ou seja, que é a do 98. Mas ao contrário não acontece, porque é sempre assim. O mais novo é compatível com o mais velho, mas não ao contrário. O mais velho não é compatível com o mais novo. Você pode ver aqui agora na instalação ele está registrando os componentes. Bom, aqui agora não tem mais segredo. A partir daqui ele vai concluir a instalação e reiniciar o micro. Vamos aguardar. Lembrando que o meu e-mail é rafaelmarques994@gmail.com. Qualquer dúvida, passa um e-mail para mim. Também estou aceitando colaboradores para montar esse projeto. Quem quiser também é só mandar um e-mail lá com sua videoaula, sua sugestão de videoaula, que nós, ou pelo menos até agora só eu, iremos atender dentro da medida do possível, é claro. Bom, 10 minutos para o término da instalação.
Agora ele está salvando as configurações, que é onde está em processo de terminal da instalação, ou seja, só falta isso mesmo para concretizar. Terminando de salvar as configurações. Ah, detalhe sobre as versões do Windows. O Windows XP, como todos os sistemas da Microsoft, tem várias versões. Cada versão com sua qualidade e com algum tipo de recurso. O Windows XP tem duas versões: a Home e a Professional. A Home encontrada em versões de 32 bits e a Professional encontrada em versões de 32 e 64 bits. É importante você saber qual é o tipo de sistema que você está instalando, um 32 bits ou 64 bits. Claro, isso só fazia importância se você tem mais de 4 GB de memória no seu computador, porque sistemas 32 bits, que seriam basicamente, só conhecem 4 GB, reconhece 4 GB de memória, ou seja, se você tiver 8, ele só vai reconhecer 4 e irá perder 4. Então, mas isso é uma limitação física. Todos os sistemas da Microsoft a 32 bits só, mas todo e qualquer sistema 32 bits só suportam 4 GB de memória. Já os 64 é para as pessoas que têm mais de 4 GB de memória. Dependendo da versão do sistema, podem suportar até 190 GB de memória. Claro que para um usuário comum não é necessário tanta memória. Bom, 3 minutos para o término da instalação. Terminando de salvar as configurações aqui. Bom, ao término da instalação, ele vai reiniciar o computador. A partir daí você já pode tirar o seu CD do drive de CD e deixar a máquina iniciar normalmente. Como vocês podem ver, ela começa a carregar o Windows XP. Claro, há umas pequenas configurações a serem feitas aqui no início, mas não, é só padrão seguir os passos e iniciar o seu sistema. Nessa tela você vai dar um OK, que é apenas uma tela dizendo que o Windows ajustará automaticamente. Dá um OK. Dá o OK novamente para confirmar a configuração e aguarda o carregamento do sistema. Após isso, após toda aquela instalação e após a máquina iniciar, ele abrirá o utilitário de configuração do sistema. São os primeiros passos para a configuração do sistema. Você vai clicar em avançar. É recomendado que você normalmente marque a opção ativar atualizações automáticas, mas como não estamos usando, pelo menos eu não estou usando uma cópia original do Windows, irei marcar não agora para não acarretar problemas de validação posteriormente. Podemos clicar em ignorar. Você está pronto para fazer o registro online da Microsoft? Coloque não, deixe para depois. Clique em avançar. Digite o seu nome,
ou o nome da pessoa que irá usar o computador. Bom, aqui se você tiver mais, quiser colocar mais de um usuário, aqui você já digita e automaticamente ele já cria para você. Como aqui nós queremos apenas um usuário, clicaremos em avançar. Pronto. Você configurou seu sistema e ele será iniciado. Como vocês podem ver, o sistema após a instalação foi iniciado corretamente. Então aqui já funcionando. Aquela partição que eu disse a vocês que não teria formato, vocês vão clicar nelas, vão abrir o meu computador, clica duas vezes em cima da partição. Observe, o disco não está formatado, ou seja, deseja formatá-lo agora? Sim. Marca a opção formatação rápida. Se quiser dar um nome ao seu disco, tipo arquivos, por exemplo, pode aqui no rótulo do volume, não mexe mais nada, iniciar. O sistema aqui está avisando que ele vai apagar todos os dados do disco. Clique em OK. Feito isso, fecha. Pronto. Você tem duas partições. Tem o seu disco local C e a sua partição para guardar os seus arquivos. Bom, essa aula acaba aqui. Claro, essa aula terá continuidade da próxima, que aí entraremos na parte da configuração, que é a instalação de drives, configurações de placas de rede para conexão com a internet, entre outras coisinhas mais. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer erro, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. O e-mail é rafaelmarques994@gmail.com. Irá aparecer na tela aqui embaixo. Muito obrigado. Tenham um bom final de semana, uma boa noite e tchau.